Seja muito bem-vindo a NeuroIA, o primeiro podcast, canal de inteligência artificial no autismo. Aqui a informação chega primeiro até você. Hoje eu separei um tema muito importante, muito interessante, sobre a explosão dos casos de autismo. Será mesmo que vivemos um aumento de forma nunca antes vista no transtorno do espectro do autismo? E o que está por trás dessas causas deste aumento? Será que alguma toxina no ambiente? Algum produto na água que estamos consumindo? Nada disso. Eu vou te explicar ponto a ponto o que está por trás desta informação importante para chegar até na sua casa. Dizer que você é sempre bem-vindo aqui. Os nossos canais, a nossa forma de comunicação é para que a informação chegue de forma palatável, de forma simples, de forma objetiva até a sua casa. E não se esqueça sempre de mandar para nós a sua dúvida. Digita aí qual é a causa desse aumento do autismo, o que quer dizer em aumento do autismo, o que esses números trazem por trás, será que existe alguma explicação? Mande a sua dúvida, porque aqui nós vamos cortar, escrutinar ponto a ponto o que realmente está por trás desta informação tão pertinente. E além de mandar a sua mensagem, clica aí no curtir, clique no gostei, mande, interaja com os nossos canais, seja no YouTube, seja nas redes sociais, ou seja pelo podcast no Spotify, para que assim o algoritmo entregue cada vez mais informações tão pertinentes a mais e mais famílias. E, por fim, compartilhar, envia, direciona, manda e fala, ó, esse rapazinho aqui, essa NeuroIA realmente está transformando, revolucionando a minha forma de compreender o transtorno do espectro do autismo e as demais condições associadas ao neurodesenvolvimento. E hoje, então, avançando nesse tema tão pertinente, eu separei uma imersão histórica. Você vai viajar comigo no tempo, no século passado, para nós compreendermos o passado, entendermos o presente e vislumbrarmos o futuro, o que nos espera, quais são as perspectivas futuras nesta condição tão importante. Antes disso, como de praxe, é uma prática da nossa família NeuroIA, nós sempre colocamos Cristo no centro e queremos que a mensagem de Cristo chegue também até a sua casa, sem nenhuma rasura, de forma fluida e clara. E hoje, na oração pela manhã, o pastor Ricardo trouxe uma mensagem muito importante. Primeiro, ele falou que o crente saudável, o cristão saudável, aquele que crê, que vive Cristo de forma saudável, ele sempre fala de Cristo. Seu coração pulsa a mensagem da cruz. E além disso, ele espera, ele aguarda a volta de Jesus Cristo. Então, nós como cristãos saudáveis, nós sempre falamos sobre a mensagem de Cristo. E a mensagem hoje na oração pela manhã, ministrada pelo pastor Ricardo, foi sobre a volta de Jesus Cristo, a segunda vinda a este mundo. E ali ele citou uma passagem muito importante que está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Fala assim: de maneira que nenhum dom vos falte, para aguardarmos, esperarmos a vinda, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O que acontecia ali, rapidamente, antes de entrarmos no tema, falar en passant aqui sobre essa passagem. Corinto, quando Paulo vai para as suas viagens missionárias, explorar os rincões, chegar a esses lugares longínquos para levar a mensagem de Cristo, Paulo, ele tinha um compromisso com a igreja de Corinto, que era uma igreja muito rica. Corinto era uma metrópole do Império Romano, muito rica, pulsante em economia, extremamente rica. Porém, Corinto também era cosmopolita. O que quer dizer cosmopolita?
era uma região onde você tinha várias nacionalidades, várias identidades. Tanto é que em Coríntios alguns vão dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e cada um tinha essa identidade. E ali então muitos grupos buscavam essa necessidade de autoafirmação, a razão filosófica, o conhecimento, a sabedoria, e eles buscavam se autoafirmar desta forma. E aí então Paulo vai trazer essa mensagem. Olha, Corinto, vocês buscam a autoafirmação, mas a mensagem que eu quero deixar é que de maneira alguma ou de forma nenhuma, nenhum dom vos falte, nenhuma sabedoria, nada vos falte, de maneira que venhamos aguardar a vinda, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Avançando então após essa mensagem, essa introdução, colocando Cristo no centro da Neuriá, vamos avançar então sobre a explosão dos casos de autismo. Deixa eu me apresentar, né? Que deselegância. Meu nome é Everton, sou pediatra especialista em neurodesenvolvimento infantil. E hoje nós vamos meditar então, pode passar aí para a nossa segunda apresentação. Olha esse gráfico que eu preparei para você visualizar, entender juntamente comigo, ver o que de fato acontece com a explosão dos casos de autismo. Aí na sua tela vai ser projetado esses slides. O segundo slide, ele é um slide que nos fala sobre uma curva em ascensão. É um foguete subindo. Veja que esta curva em ascensão, ela nos remete a uma ideia cada vez mais de números. Se a gente fosse pegar esse foguete subindo, esse foguete crescendo, são números. Os anos aqui embaixo vão passando e os números aqui do lado vão crescendo. Se nós formos pegar de forma bem simples, lá na década de 70, na década de 80, em 1975, nós tínhamos aproximadamente um caso de autismo a cada 5.000 crianças, 5.000 indivíduos, né? Era extremamente raro. Se nós vamos pegar hoje, nós temos um caso de autismo a cada 31 crianças. Veja, você partir em uma janela de tempo de 5 décadas, você partir de um caso para 5.000 crianças ou indivíduos para um caso a cada 31, é uma ascensão meteórica, astronômica, é igual o nosso foguete aí, ó. O nosso foguete está em propulsão, né? O nosso foguete está subindo nos casos de autismo. Estamos, nesse momento, vivendo como nunca antes visto um aumento vertiginoso dos casos de autismo. Algumas estatísticas nos falam que, em termos de número, nessas 5 décadas, nós tivemos um aumento de 700%. O número aumentou 7 vezes em termos da ocorrência de casos de autismo. Isso é muito, muito grande e temos de parar, refletir e entender por que esse foguetinho aí só está subindo e está explodindo esses casos de autismo. Vamos entender já já. E para essa compreensão eu separei uma entrevista. Vamos para a nossa terceira apresentação aí, para você ver da sua casa, do seu carro, no seu celular, entender juntamente comigo aqui. Nesse próximo slide vai estar uma entrevista que foi dada por ninguém menos que aquele que veio a público, o doutor Allen Frances, veio a público fazer a meia-culpa. Ele falou, olha, eu tenho culpa no cartório, eu sou culpado, onde eu assino aí o termo de responsabilidade. Calma, Allen Frances, fica calmo aí, que nós vamos entender o que Allen Frances queria dizer. E esta reportagem que Allen Frances vai... Quem foi Allen Frances, né? Allen Frances foi o chefe da força-tarefa
do DSM-4. Já já eu vou explicar sobre essa linha temporal do DSM-4. Mas Allen Francis, ele foi o responsável pela transição do DSM na terceira edição, lá na década nos anos 80, 1980, e vem o DSM-4 em 1994, o ano do Tetra. Allen Francis, então, chefiando ali essa força-tarefa do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, ele vai ali, então, chefiar, né? Ele foi o chair, ou chief, do grupo da força-tarefa que publicou a quarta versão, e o Allen Francis vai agora no The New York Times, um grande periódico nos Estados Unidos, com alcance no mundo inteiro, e falar: olha só, pessoal, eu sei o porquê que esses casos de autismo aumentaram de forma vertiginosa, descomunal, como nunca antes visto, e eu vou explicar aqui ponto a ponto. E qual era o contexto dessa meia-culpa de Allen Francis? Na verdade, a meia-culpa de Allen Francis, ela vem em um momento muito oportuno, muito propício. Ele estava ali quietinho, caladinho, deixando essa peteca subir. Quando ele viu que não, agora está na hora de falar, em junho de 2025, Allen Francis vai ali no The New York Times, esse periódico de alcance global, dar 4 motivos, pelo menos, racionais do porquê do aumento dos casos de autismo. Já já eu te explico. Mas o que estava por trás era que o governo, a administração do atual presidente nos Estados Unidos, Donald Trump, com o seu secretário de saúde, né, lá na verdade é o AHHS, né, que é o secretário de Serviços Humanos e de Saúde, que é o Robert Jr., ele vem à tona falar sobre algumas causas ambientais, a epidemia do autismo, falar sobre vacinas, falar sobre toxinas, que havia algo no ambiente que pudesse explicar esses casos vertiginosos de autismo em ascensão. E aquilo gerou um alerta na comunidade científica, de forma que Allen Francis ali se sentiu na necessidade de vir no The New York Times contrapor a essa visão do Robert Jr., que é o secretário de Serviços Humanos e Saúde nos Estados Unidos na atual administração de Donald Trump. Aqui eu não quero polemizar, não quero politizar, nosso papo aqui não é sobre política, mas eu apenas estou trazendo o contexto para você. E então ali, Robert Jr., e então Allen Francis vai lá no The New York Times e grava, e ele dá essa entrevista em junho e ele fala: olha, grande parte dos casos de autismo tem uma ocorrência em um contexto da transição. A principal, ou uma das principais razões, é porque houve uma mudança nos critérios, na forma como se enxergava o autismo pelo DSM ou revisado ou DSM-3, e agora o que passamos a ver no DSM-4. E ali Allen Francis vai explicar para nós essas possibilidades, e eu vou entrar nelas já já. Além disso também, nesta mesma entrevista, Allen Francis fala que além das mudanças na visão, nos critérios de diagnóstico, Allen Francis vai falar sobre um fato muito pontual ali na mudança do século também, o que vai impelir a ninguém menos que Catherine Lord, juntamente com James McGee, a pedido do então presidente George W. Bush, para elaborarem um documento sobre a educação especial nos Estados Unidos, sobre a inclusão de crianças autistas, porque já sentiram. Olha, o DSM-4 veio em 1994, já em 2000, 6 anos após, nessa linha temporal, um pouco mais de meia década, George W. Bush vira para as comunidades científicas nos Estados Unidos e fala: olha, nós precisamos de um documento para entendermos melhor como incluirmos essas crianças na escola, porque os casos aumentaram de uma forma que está sem controle. Ou seja, ali já se observou. E então
fica muito claro da necessidade de um documento para eles colocarem essas crianças dentro de uma inclusão nas escolas, porque estava muito grande os casos de autismo a partir dos anos 2000. E o próprio Allen Frances vai falar que nessa mudança de perspectiva, apenas a estimativa feita nesse curto período, um aumento em 16 vezes. Veja só, você mudou os critérios, já eu explico quais critérios foram mudados, você mudou esses critérios, esse aumento foi para 16 vezes, com uma mudança sutil de leitura sobre os critérios diagnósticos do transtorno do autismo. Naquela época ainda não era espectro do autismo, era transtorno do autismo. Tudo bem? E ali então, esta visão do governo norte-americano, então a necessidade de um documento que foi elaborado no início dos anos 2000 por Catherine Lord e por James McGee, né, no National Research Council, que traz esse documento que é seminal também sobre educação inclusiva no transtorno do autismo. Ali, então, surge, além dessa necessidade de inclusão escolar dessas crianças, surge um terceiro ponto que é colocado por Allen Frances, que é o fato de difusão, né, em grande parte, hoje, né, principalmente, nas redes sociais. É muito bom essa difusão das redes sociais, mas nós temos de ter muita clareza no que levamos, de que forma levamos, de que forma informamos, né, de qual maneira levamos a informação, porque isso pode gerar uma consternação, e aí você gera aquele monte de autodiagnóstico, as pessoas ficam lá, eu tenho autismo porque eu vi na rede social que essa característica, aquela outra, e ali se traduz nos autos diagnósticos e às vezes isso também gera uma bola de neve. E por fim, o aprimoramento das ferramentas de rastreio. Então, os 4 motivos elencados nessa matéria no The New York Times pelo Dr. Allen Frances, que foi quem chefiou a força-tarefa do DSM-4, ele coloca que foi as mudanças nessa virada do DSM-3 revisado para o DSM-4 em 94. Além disso, a inclusão escolar, você cria um ambiente, um ecossistema de leis que favorece a inclusão dessas crianças nas salas de aula, nas escolas. Isso favorece, de certa forma, uma condição em detrimento a outras. Grande parte dos indivíduos, das crianças, os pais vão ver a necessidade naquela criança que oscila entre o que é normal e o que é meramente uma variação do normal, você tender cada vez mais para uma condição que vai ser beneficiada com a inclusão escolar, já uma vez que a escola está aqui apenas naquilo que é esperado, aquilo que é, vamos usar esse termo, normal, né? Então o pai ele tem de colocar cada vez mais em pender essa criança para uma forma de inclusão, uma vez que essa variação, essa nebulosa aqui no meio, ela está desassistida, né? Então, isso também é um segundo motivo colocado pelo Dr. Allen Frances. Um terceiro ponto sobre a necessidade da difusão, né? Essa difusão das informações em redes sociais e esse imperativo dos autos diagnósticos. E um quarto ponto, as ferramentas de rastreio, que foram cada vez mais aprimoradas. Se nós pegarmos aqui de forma bem rápida, sem entrar nessas miúças do DSM, o DSM-3, por exemplo, você tinha uma faixa temporal muito restrita. Até 3 anos de idade você tinha de definir aquela criança sendo autista ou não. Depois disso, as ferramentas de rastreio vão avançando, cada vez mais tracionando para idades mais precoces. Hoje, as ferramentas de rastreio indiretas, por exemplo, nessa conversa com o pai, com o CBCL, com o MChat, você tem diagnósticos cada vez mais precoces ali, com 18 meses de vida. As ferramentas de rastreio diretas na observação dessa criança com a Amser, com a Orea Baby, com a Oera Baby e outras, né, ferramentas de observação direta para rastrear, para ver, para investigar se essa criança tem ou não, que chama de screening, também são tracionadas para 18 meses de vida, bebezinho com 1 ano e meio. Então isso também
reduz cada vez mais a idade de diagnóstico dessas crianças, né? Então, esses são os 4 motivos pontuados por Allen Frances. No próximo slide aqui, nessa apresentação nossa, para você de casa entender, comenta aqui, manda se está ficando claro as 4 razões. Me diz aí, ficou claro essas 4 razões? Então, as 4 razões pontuadas pelo Dr. Allen Frances, ficou claro para você? É preciso ter muita clareza nesse momento. Na nossa próxima tela aí, você vai ver o que foi o próximo rebuliço, né? O que foi a próxima polêmica em volta desse aumento dos casos de autismo. Então, por um lado, você tem a explosão dos casos, essas 4 justificativas possíveis elencadas pelo Dr. Allen Frances, e agora surge uma última polêmica em 2026 com Dame Jutta Frith. Dame Jutta Frith vai na revista Tess Magazine, essa revista britânica, e vai falar sobre a necessidade de uma possível visão do transtorno do espectro do autismo além do espectro. E eu explico isso já já. Porém, Dame Jutta Frith, Dame é um título de nobreza que ela tem lá no Reino Unido, porque Dame Jutta Frith ela foi muito importante lá na década de 90, aquele período ali entre os anos 70, 80, que imperava o conceito de mães geladeira, né? Que foi um conceito errático, que falava que essa frieza no vínculo, essa falta de afeto do vínculo mãe e filho, colocada por um dos seus pioneiros, Bruno Bettelheim, falando que essa era a causa do autismo. Isso imperou por algumas décadas, até que Dame Jutta Frith vem ali nos anos de 85, né, nessa transição entre a década de 90, falar que, na verdade, o que estava por trás tinha um aspecto de cognição, era um mecanismo biológico, e não nada disso de mães geladeiras. E ali, juntamente com Lellis, juntamente com Baron Cohen, Jutta Frith vai teorizar o que foi chamado experimento da teoria da mente, né? O mind blindness, né? A cegueira mental. Essa falta de empatia, de conexão do autismo com a interpessoalidade, nessa reciprocidade socioemocional, teria uma relação com a cegueira mental, né? A falta da teoria da mente. E alguns anos depois, a Jutta Frith vai publicar uma nova pesquisa cognitiva no autismo, que é a fraqueza da teoria de coerência central. Ou seja, o autista ele é muito mais focado em certos pontos do que essa leitura global do ambiente, o que às vezes também limita o seu pragmatismo, a sua leitura do todo, a sua compreensão, a sua ambiguidade, a semântica dessa relação social. Isso tem a ver com esse segundo princípio cognitivo que foi feito juntamente com Rapé e Jutta Frith lá nos anos de 1989, Dame Jutta Frith vai postular a fraqueza da teoria de coerência central. E 89 também é um livro muito bom, que vale a pena você ler, que é Explicando o Enigma. Depois você ler com calma, eu posto também esse livro, foi um dos grandes feitos. Então, essa é Dame Jutta Frith, não é uma pessoa qualquer. E ali nessa entrevista, vamos retomar até aqui, ó, onde eu estou. Falei da explosão dos casos de autismo, um aumento em quase 700% nas últimas 5 décadas, nos últimos 50 anos. Falei, e ali nesta matéria de Allen Frances, ele vai falar um aumento de 60 vezes, sendo percebido só na transição, naqueles primeiros anos, um aumento de 16 vezes, o que vem agora para 2025, 2026, um aumento de 60 vezes desde a mudança do DSM-4 em 1994, o ano do tetracampeonato mundial do Brasil. E ali Allen Frances vai dar os 4 motivos que falamos aqui, as mudanças nesses critérios, a mudança nos critérios do DSM
essa necessidade da inclusão escolar, esse favorecimento das crianças dentro do transtorno do espectro do autismo. Hoje, em um período mais recente, pós-era das redes sociais, a difusão desse conhecimento nas mídias digitais e a necessidade do aprimoramento das ferramentas de rastreio, que hoje, com a perspicácia, ali já consegue fazer esse rastreio a partir de 18 meses de vida, seja de forma indireta, na entrevista com os pais, ou de forma direta, na observação dessa criança. E surge uma revolução agora que a NeurIA se encaixa, hein? Que são os dispositivos com inteligência artificial, os dispositivos como o Sense2Know, que é capaz de, a partir de 17 meses, ou seja, um mês antes das ferramentas tradicionais, com a discriminabilidade, uma capacidade de discriminar o que é autismo do que não é autismo, em mais de 0,90, 95, 97%. Isso é uma capacidade muito alta. Então são essas 4 razões. Agora, Jutta Frith vai falar sobre o colapso no sistema educacional e no sistema financeiro no Reino Unido. E aí muitas pessoas aqui nas redes sociais, meu caro amigo, entenderam que Dame Jutta Frith estava advogando contra as crianças, os indivíduos autistas, queria acabar, abolir o espectro, queria falar que não dá mais para entender dessa forma uma conquista feita quase através do sufrágio, do sofrimento de uma população, de uma geração inteira. E agora Dame Jutta Frith, que foi tão importante para as teorias cognitivas no autismo, queria desconstruir a sua história com o fim do espectro. Nada disso. Isso foi uma fake news que colocaram para você. E hoje eu sento aqui para lhe explicar, para chegar à informação correta até você. O que Dame Jutta Frith falou? Que não era possível mais enxergar o autismo como um espectro, porque senão isso iria colapsar o governo britânico. Ela está falando na realidade do Reino Unido, né? De forma que Dame Jutta Frith vai na Thais Magazine e leva um relatório, ela se ambienta sobre um relatório do IFS, né, que é o Institute for Physical Study, que é uma organização não governamental no Reino Unido, mas o IFS ele é utilizado pelo governo britânico nas análises que eles colocam ali. E uma situação conflagrada. Do ponto de vista de aumento, o aumento em gastos, um aumento em dispêndio. Eu não estou falando que isso não é necessário, eu não estou falando que crianças com autismo elas não merecem esse acesso. Não é isso, eu estou falando sobre uma realidade conflagrada em termos de necessidade de um preparo em uma situação pontual no Reino Unido. E ali eles falam que o aumento, 40% desse aumento astronômico que tiveram em termos de gasto com educação e os planos de saúde, isso estava vinculado a 3 condições centrais. O transtorno do espectro do autismo, principalmente, os transtornos mentais com o TDAH e os transtornos de linguagem de comunicação. Então, esse incremento em mais de 40%, 50% desse gasto com planos de saúde e educação se deviam a essas 3 únicas condições. E, além disso, esse relatório, publicado no final do ano de 2025, salvo engano, em setembro de 2025, do IFS, ele fala que esse aumento, se não houver uma programação, e houve um aumento mais de 7,5 bilhões em uma década, com um aumento em mais de 9 bilhões até 2029, se não houver uma revisão disso tudo. Então, a pontuação de Dame Jutta Frith é essa, ponto final. E ela fala sobre a necessidade de um maior escrutínio dessas condições, porque senão não haverá para ninguém, para aqueles que precisam, para aqueles que realmente precisam e nem para aqueles que estão ali sem a necessidade. E aí depois, na nossa próxima imagem aí, então, esse foi o documento de Catherine Lord, eu coloquei aqui para a gente ver. Esse documento de Catherine Lord foi o que tracionou na virada do milênio
que o National Research Council elaborou esse documento de educação especial em crianças autistas a pedido da administração do governo Bush, que foi feito por Catherine Lord e James McGee.